Meu professor pediu para eu comprar um vade-mecum. E agora, o que eu faço? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa levar no primeiro semestre da faculdade e de brinde ainda vou dar uma dica bônus no final desse vídeo. Muito prazer, meu nome é Caroline Peixoto, esse aqui é o meu canal e por aqui a gente fala um pouco sobre carreira, estudos, faculdade, então se você já gosta desse conteúdo, se inscreve aqui para não perder nenhuma dica. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica do vídeo. Eu dividi ele em duas partes. A primeira parte é para todo e qualquer estudante, independentemente do curso que escolheu. Então, se você está no primeiro semestre da faculdade ou então conhece algum estudante que está no primeiro semestre, já encaminha esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer muito. A segunda parte do vídeo é especificamente para quem escolheu o curso de Direito. Então, eu vou te mostrar os materiais que você precisa levar, os livros que você precisa comprar e se realmente é necessário comprar no início da faculdade. E ainda de brinde, eu vou dar uma dica extra no final do vídeo, então já fica aqui para não perder nada. Dentre os materiais básicos incluem as canetas e o estojo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que não gosta de canetas coloridas, porque eu acho que fica muita informação. Então, o que eu faço? Levo uma caneta azul, uma caneta preta e um lápis. Só. Agora, para colorir, se você é uma pessoa que gosta de colorir, assim como eu, você pode comprar marca-texto. Mas se você é o tipo de pessoa que não gosta de cadernos coloridos, você pode utilizar somente uma caneta azul ou uma caneta preta que tá de bom tamanho. Segundo material essencial que você precisa levar. Você vai precisar de um caderno, um tablet, um notebook, um caderno inteligente ou então um fichário, qualquer coisa que dê para você escrever, uma folha de papel, qualquer coisa que dê para você escrever. Um ponto aqui muito importante que você precisa levar em consideração na hora de escolher. Se o seu meio vai ser digital ou se vai ser manuscrito, né? No caso, o caderno, os fichários. É muito importante que você avalie o peso. Dependendo do curso que você fizer, você vai precisar levar livros físicos. Então, assim, é muito importante que você avalie se você vai ficar fora o dia todo de casa, se você vai trabalhar e depois vai para a faculdade. Muita gente gosta de usar tablets e notebooks porque tem um custo-benefício muito bom. O caderno você compra o caderno e você só pode usar aquilo por um semestre e acaba saindo caro, né? Os cadernos estão ficando cada vez aí mais caros, então o custo-benefício do tablet e do notebook é muito bom, principalmente porque você pode usar no trabalho, pode usar na faculdade, pode usar como agenda, como trabalhos pessoais. Mas um ponto muito importante que você precisa levar em consideração é que há estudos que apontam que escrever de forma manuscrita, ou seja, com papel e caneta, você retém muito mais o conteúdo, ou seja, você adquire um conhecimento muito maior, você aprende muito mais do que você somente digitar, ou seja, no tablet, ou seja, no notebook. Então, eu prefiro particularmente o caderno e eu indico também vocês a utilizarem cada vez mais o caderno. Além disso, diversas instituições também estão recomendando cada vez mais a utilização do caderno, justamente por isso. E também porque com as telas a gente desfoca muito mais. Então, se a aula está entediante e tudo mais, a gente acaba abrindo mais abas no notebook, no computador, no celular, então fica mais difícil você se concentrar. Antes eu comprava um caderno de 10 matérias e dividia entre todas as matérias que eu tinha na grade curricular dentro daquele semestre. Mas depois que eu comecei o estágio, eu comecei a levar muito mais peso na mochila. Então agora o que eu faço? Eu compro um caderno de uma matéria só e divido ele em duas ou em três matérias. Como eu já sei os professores que vão me dar aula e já me deram aula nos semestres anteriores, eu já sei a metodologia de aula deles. Então eu sei se ele dá slide, se a aula dele é totalmente escrita no caderno. Então assim, eu consigo me organizar melhor. Mas se você está no primeiro semestre, compre um caderno de uma matéria, assim como eu, e divida ele em duas matérias. Essa foi uma forma que eu achei de continuar usando o caderno e não carregar tanto peso na mochila. Então, se você trabalha o dia todo e quer continuar utilizando o caderno, essa é uma ótima dica. O terceiro ponto, o terceiro material extremamente importante é ou a mochila ou uma bolsa. Eu acredito que a mochila, para quem trabalha o dia todo e depois vai para a faculdade, seja muito mais benéfica, principalmente pela quantidade de coisas que você consegue colocar e não machuca tanto os seus ombros e as suas costas. A bolsa ela acaba machucando aqui, né? Pega aqui. Enfim, eu acho desconfortável.
Mas se você estuda de manhã ou então você não precisa carregar tanta coisa assim, a bolsa é um ótimo método para você iniciar a sua carreira. Ela traz muito mais autoridade para você. Mas aí vai de gosto. Tem gente que prefere a mochila, tem gente que prefere a bolsa. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que são os materiais, os livros que você precisa comprar e levar para o primeiro semestre da faculdade. Calma, fica até o final do vídeo que eu já vou chegar na dica bônus. Uma dica que eu gostaria de ter tido no início da faculdade que ninguém me avisou. O Vademecum, ele é um livro muito pesado, porque ele tem muitas folhas. Ele é extremamente desajeitoso de carregar. O meu tá até rasgado aqui. Mas ele é muito pesado. Então, o que eu recomendaria você fazer? Se o seu professor, ele exigiu que você comprasse um Vademecum, você vai perguntar para ele se há realmente necessidade de comprar, ou seja, se eles vão te ensinar a utilizar o Vademecum. Porque se for só para você consultar a lei, primeiro que tem meios digitais para você consultar. Então, você pode ir ali no próprio site do Planalto para consultar, ou então baixar os códigos em PDF, os livros em PDF. Agora, se você perguntar para o seu professor e ele disser que vai começar a ensinar a turma a utilizar o Vademecum, porque não é tão simples assim, eu recomendo você comprar um em uma versão anterior. As versões anteriores, elas são muito mais baratas, porque elas estão desatualizadas. O Vademecum, ele atualiza 2 vezes por ano, então todo semestre há uma nova atualização. Se você é calouro e você já vai comprar um Vademecum agora, no início da sua faculdade, quando você for prestar a OAB, seu Vademecum já vai estar desatualizado e você vai ter que comprar outro para prestar a prova. E é importante que você tenha essa mentalidade de que os livros de direito são muito caros. Então você precisa investir em bons livros e em livros que se permaneçam no tempo, por exemplo, os livros de doutrina. Se você é calouro e mesmo assim você quer comprar um livro, você quer comprar os códigos, eu recomendaria muito você comprar a Constituição e os códigos de forma separada. Porque, por exemplo, aqui no Vademecum, a gente tem todas as leis juntas, unificadas. Ou seja, a gente tem o Código Civil, o Código Penal. Assim, fica muito pesado. Então, você compraria cada um separado, para levar só no dia da aula mesmo e você estudar em casa. Para quem nunca tinha visto, a gente tem também esses livrinhos menores, que são as coleções de bolso. Então, esse daqui é da CLT, ele tá desatualizado, obviamente, mas é uma ótima forma de você levar a lei. A letra dele é um pouquinho menor, ó, como vocês podem ver, mas é uma ótima forma de você ter todos os códigos de uma forma mais consolidada e que você carregue menos peso na mochila. Tá, Carol, sobre os códigos eu já entendi. Agora, sobre as doutrinas. O que eu acho sobre doutrinas? Eu sempre anotei as bibliografias que os professores nos passavam, tá? Então, desde o começo do meu curso, eu anoto todos os autores, todos os livros que os professores indicam. Comprei todos? Obviamente que não. Atualmente a gente tem na internet uma variedade, uma disponibilidade assim muito grande de livros. Então você pode baixar os livros em PDF, você pode, dependendo da sua faculdade, tem uma estante virtual, uma biblioteca virtual. Mas, como eu disse anteriormente, há estudos que comprovam que a gente retém mais conteúdo ao escrever e ler em folha de papel. Então, o que eu fiz? Eu comprei livros das matérias que eu tinha mais dificuldade no começo, para estudar para a prova. Então, conforme o professor ia explicando na sala de aula, em casa eu pegava o livro e ia rabiscando, ia escrevendo. Eu paguei super baratinho nesse livro, eu comprei ele usado. Então, assim, recomendo muito você comprar livros de matérias que você está tendo mais dificuldade. Esse aqui é um livro de teoria, então assim, apesar dele estar desatualizado, ele é um livro que eu ainda consigo utilizar. Também tem o livro de doutrinas, que eu comprei o de Direito Empresarial, que eu também era uma matéria na faculdade que eu tinha muita dificuldade, porque a aula desse professor era extremamente complexa. Não que a aula era difícil, mas era complexa porque eu não entendia muito do conteúdo. Não li ele inteiro, mas fiz várias anotações nele ao decorrer do semestre. E assim, gente, nenhum desses 2 livros eu levava para a faculdade, eu nunca levei para a faculdade. Foram livros que eu comprei para realmente utilizar em casa e estudar em casa para conseguir passar nas provas e entender o conteúdo. E foram, assim, livros essenciais que me ajudaram a não ficar de DP. E vamos para a dica bônus, que é:
faça pastas no Drive ou pastas no seu computador para você guardar todos os materiais que forem enviados pelos professores. Tem alguns professores que fazem slides, vão ter livros que você vai querer baixar de forma online, da biblioteca virtual, alguns livros em PDF que vocês vão compartilhar entre os alunos. Tem o grupo de formandos, de estágio, então sempre ali vão ter conteúdos. E no final do curso, para você não perder esses materiais, é muito importante que você crie uma organização para eles. Então, eu recomendo muito que você faça uma pasta no Drive e separe todos esses arquivos, porque no final do curso você não vai se arrepender. Então, se você chegou até aqui, já comenta aqui embaixo para eu saber se você gostou de todas as dicas. Me segue para mais conteúdos como esse. Um beijo, até o próximo vídeo!